Fala, povo abençoado, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma entrevista no nosso canal Música e Formação. E essa entrevista é toda especial, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ao meu lado está minha cunhada, Fernanda. Fernanda, ela está nos visitando aqui em Pirassununga. Ela mora em Porto Velho. Porto Velho, que é a capital de Rondônia, para quem não sabe, tá bom? Já fique sabendo isso daí. E ela participa do Ministério de Música, né? Nós cantávamos junto lá na comunidade Divino Espírito Santo, lá em Porto Velho. Ela agora está atualmente coordenando o Ministério da Intercessão, coordenação diocesana, né, de Porto Velho, da Intercessão. E eu queria que a Fernandinha falasse para nós justamente isso. Porque às vezes a pessoa que está no Ministério de Música não se abre para outros ministérios. Ela fica ali só batendo na tecla, Ministério de Música, e não sabe ir para outro ministério, né? E eu queria saber como é que foi essa transição. Você, desde quanto tempo você faz parte do Ministério de Música? Como foi essa mudança de sair do Ministério de Música para o Ministério de Intercessão? Que é um ministério bem diferente, super importante, como é importante o Ministério de Música, mas é um ministério que você não está à vista, né? Você não está ali de frente ali. É um ministério que poucas pessoas vê. E eu queria que você falasse um pouco para nós sobre isso. Então vamos lá, né? Boa noite, né? Eu vou falar boa noite, eu vou falar boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo, mas vamos lá, né? Uma alegria estar aqui. Primeira vez que quero falar para você, meu cunhado, que é bom. Seu canal é muito bom, eu acompanho as entrevistas que você faz. E é bem interessante, ajuda muitas pessoas. E assim, essa pergunta, né? Ministério de Intercessão, Ministério de Arte, né? E na renovação é assim. Eu comecei no Ministério de Arte, como você mesmo sabe. Desde pequena, na minha casa, posso contar isso, né? Pode, fica à vontade. Desde pequena na minha casa, minha irmã mais velha, ela era uma pessoa que tinha um sonzinho. E ela escutava muita música e disse que eu também gostava. A gente vai crescendo nesse meio musical de escutar muita música, muita rádio, muita coisa. Então a música ela vai entranhando dentro de você. E é isso que foi acontecendo. Eu sempre gostei muito de cantar desde pequena. Já participei uma vez de um festival de música. Olha aí. Lá no Clube dos Militares, né? Meu pai. A gente foi e eu cantei uma música da Xuxa na época. Música da Xuxa? Eu era pequena, devia ter uns 6, 7 anos. Bênção. E eu não ganhei não, mas fiquei em segundo lugar. E eu sempre gostei de cantar. Sempre acho que eu tinha uma voz afinadinha. Foi indo até que nós entramos na renovação. A gente era pequena e sempre gostei de cantar. Mas nunca, com o meu jeito, nunca fui. Suzana foi primeiro do que eu, com a música, né? Do que eu. E eu fui até que entrei no Ministério de Música na cidade que eu morei primeiro, lá em Rondônia, no interior, em Guajará-Mirim. Participei do Ministério de Música, sempre trabalhava com jovens, e música e jovem toda uma combinação, né? Porque a música ela vem chamando o jovem. Quanto o jovem hoje gosta de música, né? O jovem de hoje, do meu tempo e de hoje então. Sempre. Apenas que as músicas de hoje não são tão boas quanto as do passado, né? As músicas seculares de hoje, mas tudo bem. Aí a gente foi indo até que eu entrei no Ministério de Música e fui indo. Do Ministério de Música, não só cantei, eu fui aprendendo também a conduzir, a ministrar oração dentro do grupo de oração. E eu fui indo, e pelo fato de participar do Ministério Jovem uma vez, na minha comunidade, lá na Divina, que você participava, certo dia eu fui chamada, Deus tocou no meu coração, que eu deveria fazer alguma coisa pelo Ministério Jovem, que estava passando por um momento difícil naquela época. Eu chamei a coordenadora, a Tati, e falei pra ela assim: Tati, é o seguinte. Braço, Tati. Um abraço. Ela vai assistir Tati, esse vídeo, hein? Com certeza, Tati, minha amiga, Tati Tenório, né, que canta também. E ela falou, eu falei pra ela, chegando na minha casa, e falei assim: é o seguinte, eu tô sabendo toda a situação e eu quero pedir autorização pra você, pra nós começarmos o Ministério de Intercessão. Eu pedi pra coordenar, pra coordenar o Ministério de Intercessão. Eu já tinha algumas pessoas selecionadas, o Janderson, que hoje está no seminário, a Milene, né? Começou eu, o Janderson e a Milene, depois foi entrando outras pessoas. E dali nós fomos indo 1 ano, 2 anos, durou uns 3, 4 anos esse Ministério de Intercessão para o Ministério Jovem. E eu vi que dali a coisa começou a melhorar.
situações haviam, mas a gente, né, ia rezando e eu fui me envolvendo com... Foi se identificando. Fui me identificando. Aí o que aconteceu? O que acontecia? Eu cantava, mas a minha vontade não era tanto mais de cantar. Não dizendo que eu não gosto de cantar, não entenda. Mas no momento em que eu fiz aquela descoberta em mim, eu queria estar mais intercedendo, mas fora dos holofotes, né? Como é que fala? Isso. Do que eu queria estar na intercessão, mais do que cantando. E eu fui indo, eu fui deixando um pouco de cantar, de ministrar, fazia quando era escalada, mas a intercessão foi entrando. Aí eu fui para a intercessão do grupo de oração, comecei a participar. Quando eu comecei a participar, eu não sabia que a minha propaganda já estava feita por algumas pessoas já, que as pessoas achavam engraçado, mas a Fernanda canta do Ministério de Música, como é que ela tá na intercessão? E foi quando eu fui chamada pela minha coordenadora hoje, Maria Helena, a coordenar, né, o Ministério de Intercessão da Arquidiocese. Aí eu vi um desafio, eu falei, meu Deus, será que eu dou conta disso? E eu falo pra você, é um aprendizado que eu trago pra minha vida, e eu falo pra você, que é músico, que se tiver essa oportunidade, se todos tivessem essa oportunidade de passar pelo Ministério de Intercessão, gente, nosso Ministério de Arte seria outro. Verdade. Porque a intercessão é a base de tudo. Não que o Ministério de Música não seja. Sim. Mas a intercessão a gente dá de frente. Como o nosso coordenador nacional, Luiz César, coordenador nacional do Ministério de Intercessão, ele disse para nós lá em Vilhena, no congresso que teve na estadual, no ano passado, ele falou assim, o congresso está acontecendo, mas a graça começa aqui. Primeiro na intercessão, para chegar lá. A primeira graça acontece aqui. Isso tocou fortemente no meu coração. É um ministério lindo e que eu tenho descoberto. E como ministra de música, hoje eu vejo a amplitude dentro de um grupo de oração. Hoje a minha visão de grupo de oração é outra. Não que eu não tivesse visão, quero que você me entenda. Não que eu não tivesse visão. Quando você vai ministrar, você tem uma visão espiritual diferente. Uma visão espiritual diferente, até porque eu já participei da intercessão na quinta-feira, no caso, e sei das moções que Deus falou, então tudo fica mais, a visão fica mais ampla, né? A visão espiritual é melhor. Eu diria assim, que você já chega com a palavra de Deus para aquele grupo de oração. Você não fica dando flechada para todo canto para acertar a direção, a moção de Deus para aquele grupo de oração. Você já vem com a moção de Deus. Já vem com a moção. E é muito interessante que quando a gente já vem com essa moção, a gente vê a graça de Deus acontecendo, a glória de Deus se manifestando dentro do grupo de oração. Aleluia, amém. É uma maravilha. Eu entendo muito bem o que você está passando, Fernanda, e o objetivo desse bate-papo é isso. Porque eu também já fiz parte do Ministério de Cura e Libertação. Sim. Na época que eu participava da comunidade Nossa Senhora de Sião, que era uma comunidade de vida, né, eu fiquei afastado do Ministério de Música. E justamente no período que eu fiquei no Ministério de Cura e Libertação, eu aprendi a ter discernimento espiritual das coisas, né? Porque às vezes o músico que ele fica ali muito apegado à parte técnica, como cantar, como tocar, em aprender música, e ele esquece que existe um combate espiritual, existe uma situação que você precisa ter uma sensibilidade para escutar a Deus quando você está ali na frente, ali, que nesse ministério de intercessão, com o Ministério de Cura e Libertação, a gente aprende isso, a ter o ouvido atento para aquilo que Deus está querendo para aquele momento. E eu acho que muito, muito importante isso. Porque antes de ser músico, nós temos que ser adoradores. Sim. Antes de ser músico, nós temos que ser intercessores. Sim. Antes de ser músico, porque se a gente juntasse os outros ministérios dentro do Ministério de Música, seria muito mais eficiente para nós. Muito mais eficiente. Então você que está escutando esse vídeo e está falando assim, nossa, Wilson, eu tenho vontade de entrar em outros ministérios. Entre, irmão. Se abra mesmo, aprenda outros ministérios, porque isso vai enriquecer esse ministério de música que você participa hoje. E eu vejo que foi o que aconteceu pra ti. Deu um upgrade, né? O teu ministério de música. E eu vejo assim, você falando disso, até assim, musicalmente,
assim, a minha maneira de ministrar as músicas, de tudo, eu fui ficando da agitação, não consigo agitar, porque sou muito afobadinha. Mas assim, aquilo vai entrando dentro de mim, que você já começa eu não sei explicar, irmãos, mas só quem passa, quem sente, né? É uma espiritualidade, a nossa, ela muda totalmente, como você mesmo disse. E eu vejo assim, quando o ministério é aberto, eu vejo, né? Tem muitos, lá na minha comunidade tem o ministro de música aberta à pregação, meu coordenador mesmo, ele prega também. Outros estão em outros ministérios que a gente vê. É o que eu tenho para falar para você é uma coisa. Quando a gente entra num grupo de oração, né? A gente vê um ministério de música, Eu lembro muito quando eu veio do interior, lá para Porto Velho, eu via Expresso Louvor, ficava assim, meu Deus, um dia eu quero ser como Tu descavou do fundo do poço agora, Expresso Louvor, gente. É um ministério bem antigo. Clênio, Joana, Alana, que é lá da comunidade. E assim, eu via eles quando eu falava, nossa, Rômena, Daniel, né? Aquele povo todo. Eu via e ficava, nossa, achava uma maravilha. E assim mesmo, como eu me encanto, eu vejo que muitas pessoas que vão ao nosso grupo de oração se encantam com o ministério de música. Sim. E eu quero fazer parte daquele ministério. Tá bom, você é músico, você gosta de cantar, mas você tem que ver que o meu primeiro chamado, eu sei que o meu ministério fundante dentro da Renovação Carismática é o ministério de arte, eu não posso fugir. Mas dentro do Ministério de Arte, participando do Ministério de Arte, eu descobri o Ministério de Intercessão, essa beleza. Então, eu falo pra você que é músico. Você é músico, mas você pode ser um músico que é ministro de oração por cura e libertação. E como vai ser bom ter um ministro, ter um cantor, né, um ministro de música que toca e que, através do violão, ele pode trazer a libertação para as pessoas. Aleluia. Não Amém. É? Uma benção. Um músico que é pregador, que se abre à pregação, que é um profeta e que vai ministrar e profetiza na vida dos irmãos. Um músico que é intercessor, como é o meu caso, né? Um músico, um ministro, aquele que conduz, aquele que dança. Lorena começou conosco, você sabe a Lorena? Sim, conheço. Trouxe ela. Abraço, Lorena. Começou no Ministério de Intercessão comigo também, hoje está lá no Ministério das Artes, lá da expressão de dança, e ela sabe da importância da oração. Na intercessão a gente descobre a importância da oração, a importância de se pôr em favor do outro. E quando nós estamos lá na frente como ministro de música, nós estamos nos colocando em favor do outro que vai lá no nosso grupo de oração, que vai machucado, ferido, dilacerado. É verdade. E podemos nos abrir, devemos nos abrir à ação do Espírito. Não estou dizendo que você vai deixar de ser músico, não. Sim. Deixar de cantar, e nem não. O objetivo também não é que você assuma muitos ministérios. Não é isso. Não é isso. Sabe, eu estou finalizando a minha coordenação agora, né? E eu vou me dedicar. Não vou sair da intercessão, claro que não. Mas vou continuar no Ministério das Artes e vou contrabalanceando e dá para fazer, sabe? E é belo demais. Amém. Aleluia. Fernandinha, você quer mandar um abraço para alguém? Quer mandar um beijo? Fica à vontade. Eu quero agradecer primeiramente a você por essa oportunidade. Eu que agradeço. Nada. Eu quero mandar um abraço para meus irmãos lá do meu grupo de oração Divino Espírito Santo, lá em Porto Velho, e dizer que é muito bom demais caminhar com vocês. Meu coordenador Ricardo, coordenador e amigo, né? Ricardo, quero mandar um abraço para ele e todos os servos do nosso grupo de oração. Deus abençoe. Amém. Fernandinha, muito obrigado por ter falado para nós. Eu acredito que foi muito rico. Eu aprendi muito e as pessoas que escutaram você também aprenderam bastante nesse momento. Compartilhe esse vídeo, irmão, inscreva nesse canal. Quando eu falo compartilha, é para compartilhar mesmo, meu querido. E mande para as pessoas, que as pessoas possam aprender mais sobre esse Ministério da Intercessão, possam aprender mais sobre o Ministério de Música. E quando você compartilha, manda pelo WhatsApp, pelo Facebook. Quando você faz isso, você ajuda a levar o reino de Deus para as outras pessoas. E às vezes tem alguma pessoa que está com essa dúvida, com essa dificuldade. Nossa, eu estou querendo entrar em outro ministério. Será que é errado? Será que é correto? Será que isso vai me ajudar? Você às vezes compartilhando esse vídeo vai ser show de bola. E inscreva no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, fique com Deus, fui!